O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de refletirmos a respeito de 3 pontos. Um clamor humilde, 3 pontos estes que devem iluminar a nossa postura diante de Deus. Um clamor humilde, uma obediência cheia de confiança e uma gratidão que salva. Pois bem, diz o Evangelho que Jesus estava no caminho de Jerusalém e ele encontra 10 leprosos. Os leprosos eram tidos como amaldiçoados por Deus, porque estavam sendo castigados por males cometidos de alguma maneira. Eles perdiam a família, porque eles tinham que ser retirados da cidade. Eles não tinham mais convívio familiar, eles não tinham mais a prática religiosa, porque não podiam frequentar o templo nem a sinagoga. E quando se entrassem na cidade, deveriam entrar aos gritos, de preferência com alguém à frente gritando: leproso, 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 afastem-se, leproso, com a barba assanhada, isto é, demonstrando toda a depreciação daquela pessoa. E ninguém poderia dele se aproximar, nem muito menos tocar. Diz então que esses 10 leprosos entram na cidade e eles gritam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Meus irmãos, este clamor humilde deve iluminar a nossa oração, porque nós somos leprosos. Sim, não somos leprosos físicos, não temos a doença biológica, mas temos os males espirituais. O leproso, ele perdia o convívio da sua família e ele não podia frequentar o templo. Os nossos pecados, que são a verdadeira lepra, também nos tiram da família do povo de Deus. Se morrermos em pecado mortal, perderemos o acesso a Jerusalém celeste. Perderemos o acesso ao céu. A lepra deformava o corpo. Os pecados deformam a alma. Deformam aquela beleza que Deus colocou no nosso coração.
aquela beleza que nós adquirimos desde o dia do nosso batismo. Então existe esta mazela, esta doença, esta podridão espiritual. E esses 10 leprosos se aproximaram de Jesus e suplicaram compaixão, misericórdia. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E qual é a nossa postura quando nos aproximamos de Deus? Também nos aproximamos dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem de piedade de mim, pecador. Jesus, misericórdia. Ou nos aproximamos de Deus sem nos darmos conta de que somos dele necessitados. Quem se reconhece necessitado diante de Deus se abre a receber as suas graças. Mas, meus santos, eu não estou chovendo no molhado. Não são poucas as vezes em que as pessoas se aproximam de Deus na oração, mas sem reconhecer quão necessitadas são de Deus, da sua compaixão, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua paciência. De modo que você se coloca diante de Deus como que ou alguém que merecesse as graças dele, ou alguém que, tá bom, eu tenho falhas, mas não sou tão pecador assim. Isto é, Deus tem quase a obrigação de me acolher. Deus deve estar muito satisfeito que tem gente muito pior do que eu. Então não são poucas as vezes em que nós temos esta incapacidade de fazer uma leitura. E a palavra de Deus diz: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Isto é, um coração humilde, uma atitude humilde atrai o olhar benfazejo de Deus. Então precisamos pedir a Deus que nos conceda este olhar real, este olhar aguçado, este olhar espiritual que faz com que nós nos vejamos a partir da luz de Deus. Na tua luz, contemplamos a luz. Para que vejamos a nossa alma. E aí sim, estaremos mais dispostos, receptivos a receber as graças de Deus. Aí sim, seremos mais humildes e mais misericordiosos. E aí poderemos progredir. Seremos mais pacientes com aqueles que nos irritarem. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei como Deus é paciente comigo. Como Deus é bom. Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador. Aí sim, na missa, quando dizemos o ato penitencial, dizemos não pro forma, porque todo mundo está dizendo, mas dizemos de fato. E quando nas outras vezes nós dizemos, pedimos piedade ao Senhor durante a missa, por exemplo, dizemos de fato e não pro forma, porque todo mundo está dizendo: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Dai-nos a paz. Dizemos de verdade, porque sabemos-nos necessitados da misericórdia de Deus. Pois bem, então esses 10 leprosos se aproximaram de nosso Senhor, pedindo a sua compaixão, pedindo a sua misericórdia. E diz aqui que Jesus se volta para eles, ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Interessante aqui, Jesus não toca neles. Em outros leprosos, Jesus tocou. E segundo a lei judaica, quem toca no leproso é contaminado pela sua lepra. Quando Jesus tocava, Jesus irradiava a cura. Não se tornava impuro, mas purificava aquele que tocava. Aqui, Jesus não toca.
Jesus não diz a eles, sejam curados. Houve curas em que Jesus proclamou a cura. Jesus não disse, sejam curados. Jesus não tocou, Jesus não proclamou a cura. Jesus disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. E diz a palavra que eles obedeceram. E eles foram. Eles não foram tocados. Eles não se viram curados. E não obstante tudo isso, eles obedeceram. Eles foram se apresentar ao sacerdote. Às vezes, meus santos, a cura não vem, a graça não vem de imediato. A gente reza, pede. E a graça não vem no tempo querido por nós. Mas enquanto caminhamos na obediência a Deus, a graça acontece. Enquanto eles estavam caminhando na obediência, eles obedeceram, eles não viram a cura, eles não foram tocados, Jesus não a proclamou explicitamente. O mestre apenas disse, ide apresentar-vos aos sacerdotes. E eles foram. E enquanto caminhavam, perceberam-se curados. Não é assim também? Isto é, se nós, repito, perseverarmos na obediência a Deus, a sua palavra, ao seu evangelho, a nossa vida de oração, a frequência nos sacramentos, na fidelidade nos pequenos propósitos, fidelidade esta que nos predispõe a uma fidelidade maior, a cura acontecerá. A graça virá ao nosso encontro no tempo de Deus, no momento mais apropriado, porque Deus não se deixa vencer em generosidade, em fidelidade, nem em amor. Se formos generosos, fiéis e amorosos, Deus nos amará ainda mais. Sem falar que se formos generosos, fiéis, perseverantes, o seremos graças à sua graça, que nos sustenta naquele caminho. Pois bem, diz então que os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. Porque apenas um voltou para agradecer. Os outros continuaram a sua vida de outrora. Foram curados, mas não foram salvos. Todos os 10 receberam a graça, mas apenas em um aquela graça se tornou salvífica. Todos os 10 foram depositários de um presente, de um dom de Deus. Mas em apenas um, aquilo resultou numa transformação de vida. E um volta para agradecer aquele dom recebido. Meus irmãos, como tem sido a nossa oração? Sem sombra de dúvidas, nós temos recebido muitas graças. Nós temos fé. Imagine, nós temos fé, nós somos católicos. Nós temos fé, temos saúde, a família, o trabalho, dons, livramentos. Quantas graças temos recebido. Mas nós temos, na nossa oração, agradecido. Nós temos como temos voltado a Deus, voltado para dar glória a Deus. Ou a sua oração começa pedindo e termina antes do louvor. Você começa pedindo e termina antes de agradecer. É uma petição, é uma ladainha de petições. E você pode pedir.
Jesus nos ensinou a pedir. Mas se você só pede, pede, pede e não agradece, as suas petições são petições meramente lacrimosas. São lamentações. Não tem fé. Mas se você agradece as graças já recebidas. Se você agradece as graças que você tem recebido e que não as viu. Meus irmãos, de quantas graças somos depositários e nem sequer temos percebido. Livramentos que no céu veremos de males dos quais Deus nos livrou, mas que nós não vimos. Então agradecer por aquilo que Ele já nos deu. Agradecer a sua paciência, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça que nos sustenta nas batalhas da vida. Se estamos de pé, é porque estamos sendo sustentados. Agradecer por aquilo que nós não estamos vendo, mas o Pai do céu trabalha sempre, como diz Jesus, né? O meu Pai trabalha sempre. Então a bondade de Deus está sempre em ação. A graça de Deus está sempre ali, trabalhando na nossa alma. O nosso Deus trabalha sempre. Então, obrigado, Senhor. Muitas graças eu não tenho visto, mas eu sei que o Senhor tem me concedido. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E agradecer pelas cruzes. Ah, Padre, pelo amor de Deus. Agradecer pelas graças recebidas, ok. Agradecer pelas graças que Ele tem me concedido e eu não tenho visto, mas na fé eu proclamo, ok. Mas agradecer pelas cruzes, pelos sofrimentos, sim. Porque se Ele, que é amor, me tem enviado, é porque são para o meu bem, para a minha purificação, para a minha transformação, para a minha mudança interior. Então, com lágrimas nos olhos, você agradece aquela humilhação, aquela dificuldade financeira pela qual você está passando, aquela doença, e dizendo, Senhor, se isso faz parte dos teus planos, é para o meu bem. Não sei por quanto tempo, pode ser por um curto tempo, pode ser por um longo tempo, pode ser para sempre, mas é para o meu bem, para o meu crescimento espiritual e para fazer de mim um instrumento de bênção para outras pessoas. O Senhor tem me concedido me configurar a Ti na cruz. Para terminar, que eu jurava hoje que seria bem curtinha a homilia, estava vendo um vídeo desses, que a gente não deve ficar o tempo todo vendo, e veio um vídeo de um padre, acho que é um padre, não sei, mas é dos arautos. E ele contava a história de um ocorrido na vida de Santa, né, deu branco, padroeira da América Latina, Santa Rosa de Lima. E ela tinha uma grande dor de cabeça, uma terrível dor de cabeça, uma imensa dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que faz jus ao nome. E um dia aquela dor estava caprichada e disse que ela vê o menino Jesus que vem com a bolinha de couro para brincar com ela. Vamos brincar? E ela com aquela dor de cabeça que não aguentava. Mas é Jesus, né? Ele pediu para brincar com ele, eu vou brincar com ele. Aí ele disse, vamos brincar assim. Vamos jogar a bola para cima. Quem jogar mais alto ganha. E quem ganhar faz um pedido. E aí, ela disse, então o Senhor começa, né? O Senhor é Deus. Ele pegou a bolinha e jogou. Aí ela pegou e disse, agora eu vou jogar bem alto. Aí pegou a bolinha, jogou, ganhou. Aí
Ele diz, então peça. Aí ela vai e diz assim, eu peço que o Senhor me livre dessa dor de cabeça. Está muito forte, muito forte, muito forte. E Jesus disse, é justo, você ganhou. Nós brincamos e você ganhou. Eu tiro a sua dor de cabeça. E tirou. Aí diz, vamos continuar brincando? Vamos. Aí ele disse, agora é você. Como é que começa? Aí ela pegou a bolinha, jogou para cima. Aí Jesus pegou e chegou ao céu. Ganhou imensamente. Aí ele disse, agora eu ganhei. Aí ela disse, então tá bom. O Senhor pede e eu faço. Aí ele disse, olha, eu vou lhe fazer um pedido. Mas se você não quiser, você não precisa fazer. Tranquilamente, fique livre. Mas eu queria que a dor de cabeça voltasse. Porque quando você sofre, unido a mim, muitas almas são livres do purgatório. E é claro que Santa Rosa de Lima aceitou receber de volta a dor de cabeça. Percebe aqui, meus irmãos, que até pelas cruzes nós precisamos agradecer a Deus. Isto é, quando nós, se aquela cruz nos visitou, tem um significado, não é à toa. É para o seu bem, para a sua purificação, ou para o bem do corpo de Cristo, a igreja. Desde que nós perseveremos na caminhada, isto é, enquanto caminhavam, isto é, enquanto nós permanecermos na obediência a Deus, unidos a Deus, até os sofrimentos redundarão num bem para nós e para os outros. Então, inspirados por esta palavra, por tudo demos graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.